Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa segunda aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Como é o nosso costume, antes de iniciar aqui a gravação, temos um momento de oração. Então, vamos agora trabalhar sobre os livros poéticos, os livros de sabedoria, e depois estaremos indo para os livros proféticos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam reutilizar esse material depois. Gravamos também para utilizar essas aulas no nosso curso em EAD, ou seja, eles farão parte do currículo. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Quem quiser maiores informações, tem os e-mails nossos nas descrições dos vídeos ou dos áudios, onde quer que você esteja ouvindo. Então vamos lá, meus irmãos. Semana passada, ou melhor, na primeira aula, terça-feira, falamos sobre uma introdução, né? Inclusive, há pouco eu falava até com a Beatriz sobre essa questão da quantidade de páginas que a gente está estudando. E hoje nós estaremos trabalhando sobre o livro de Jó e Salmos. Se der, a gente já inicia Provérbios. Mas eu acho que não vai dar não, até porque é muita informação esses dois livros, e esses dois livros eu quero dedicar um tempo um pouco maior. Outros livros serão bem rápidos, porque a quantidade de informações, de questionamentos são menores. Então, a gente acaba dedicando um tempo um pouco menor, tá bom? E também, como é costume, vamos ler um texto bíblico. Eu gostaria de ler com vocês o texto que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó 1, 8. Jó 1, 8. Jó 1, 8. Aqui tem algumas palavras, eu diria, de um elogio que qualquer um de nós, se um dia recebêssemos de Deus, eu posso dizer que realizamos o maior dos nossos sonhos, né? Que o Senhor está dizendo ao inimigo, ao arqui-inimigo, palavras lindas sobre Jó. Então, quando eu leio esse versículo, eu fico assim, admirado, né, com a maneira em que Deus considerava Jó. Tá bom? Boa noite, irmã Sônia. Passeia. Boa noite, a paz. Boa noite a todos. A paz. Boa noite, irmão. Boa noite, graças a paz. Joia. Professora, Então, leia para nós um irmão ou irmã, ou na sua versão, ou ao texto que está aqui. é Jó 1? Jó 1, 8. Jó 1, 8. Eu vou ler. Isso, por favor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. Sim. Se um dia Deus falar para nós um elogio desse, de um desses pontos, eu acho que a gente já tiraria uma nota 10 nos nossos dias, não é, meus irmãos? Mas Jó, ele conseguiu, olha só, ele tirou vários 10. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. E ainda, alguém que ninguém há na terra semelhante a ele. Aleluia. Pelo amor de Deus. Agradou ou não, Pai? Sim. É verdade, irmão. Só de imaginar que Deus está sorrindo, para nós é algo fantástico. Eu aprendi com certo pastor, uma ocasião, que ele dizia que nós precisamos viver e saber que Deus está sorrindo para nós. É como se Deus olhasse para nós e nos visse com satisfação e contentamento.
Oh, meus irmãos, poder alegrar a Deus assim é algo inédito, é algo maravilhoso. E ainda ser elogiado por Deus, né? Como uma pessoa íntegra, reta. Para Deus chamar de íntegro, para Deus chamar de reto, para Deus dizer que teme a Deus, é porque, como eu gosto de dizer, né, muitas vezes nos meus momentos de intimidade, fulano de tal tem café no bule, né? Jó tinha muito café no bule. Não é verdade, irmãos? Não é bom quando a gente alegra um parente, amigos, familiares, né? No caso de vocês, e no meu caso também, alegrarmos, né, os nossos líderes, pastor, que nós temos em consideração, alegrar mesmo de coração, não aquele alegrar, eu diria, um pouco político, né, que a gente acaba sendo terno. Jó alegrava a Deus. Jó caminhava de uma forma diferente. Então, fique com esse texto aqui, né, porque esse texto diz muito. Eu acredito que essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda a ser alguém especial nos meus dias e na minha geração. Ajuda-me a ser um irmão, no caso das irmãs, né, uma irmã que seja íntegro, reto, que teme de verdade a Deus e que se desvia do mal. Amém? Amém. Que essa seja a nossa oração. Então, meus irmãos, agora indo para os nossos trabalhos, porque, olha, você viu, terça-feira, eu fiquei só na introdução. Enquanto eu falava hoje com a Bia, inclusive, deixa eu pegar aqui o nosso livro-texto, o livro do Archer Jr., ele vai falar no capítulo 32, na página 547, ele começa a introdução à poesia hebraica. E aí ele tem, né, algumas linhas, e 2 páginas, depois vem a literatura de sabedoria, e assim fecha. Ou seja, 1, 2, 3 páginas. Sendo dos 2 lados, 6 páginas. Na realidade, 5, né? Porque a 547 é ímpar. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Mas literalmente 3 páginas, porque ela acaba no... Ou seja, são 3 folhas com 6 páginas. Na última aula, eu fiz o resumo com vocês aqui, e aí agora vocês vão entender um pouquinho. Por que eu fiz questão de trabalhar aqui com o livro do Hill e do Walton e do Stanley Ellis? Porque, olha só, literatura hebraica, poética e de sabedoria. Vai da 333 a 357. Ou seja, 24 páginas. Enquanto que um autor trabalha com 6 páginas, nosso irmão Hill e Walton trabalha com 24 páginas. Foi por isso que a nossa aula gastamos um tempão. Como eu disse, todos eles vão trabalhar ali nas mesmas linhas, mas acabam trazendo mais informações. E aqui o Stanley Ellison, ele vai trabalhar aqui, ó, introdução aos livros poéticos, ele tem literalmente 3 páginas, e depois introdução aos livros de sabedoria. Somando tudo, vai dar 7 páginas. Então, percebam, nós trabalhamos as 7 páginas do Stanley Ellison e as 24 páginas, né, do Hill e Walton. Ou seja, 30 páginas de uma introdução. Por isso que a nossa aula foi um pouco mais densa. Hoje a gente já vai começar a trabalhar aqui em cima, né, desse material, e aí a gente vai render. Eu vou pegar emprestado aqui hoje o slide do Fabiano, estarei utilizando também aqui o material do Notebook LM, baseado nos resumos aqui pelo Ellison, tanto no livro de Salmos como no livro de Jó, mas eu vou pegar principalmente o material de Jó do Fabiano, porque o Fabiano fez um slide um pouco mais completo. E depois também pegarei alguma coisa da Márcia Zollner, professora Márcia Zollner, tá bom? Então, para a gente começar, meus irmãos, eu queria ler aqui com vocês uma página de um outro material que eu não indiquei para vocês, que é a Bíblia em Esboço. A Bíblia em Esboço, do Robert Lee.
ele fala sobre Jó, e enquanto eu fazia as minhas lições de casa aqui para vocês, eu fiquei assim fascinado com a maneira pela qual ele registra aqui alguns assuntos sobre Jó, e eu queria passar para vocês três parágrafos aqui dessa obra, que é o Esboço de Teologia, tá bom? Então eu vou ler para vocês agora, e logo na sequência a gente já vai para o material de Jó, do professor Fabiano, tá? Diz assim o Robert Lee, a mensagem de Jó, as provações e sofrimentos, às vezes, nos sobrevêm para a nossa instrução, nem sempre para castigo. A palavra-chave dele é provação, e o versículo-chave é 1,9, com Tiago 5,11. Inclusive aqui, o 1,9 é: então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus debalde? Né? E Tiago 5,11 também diz assim, vou ler aqui para vocês. Porque percebam, Tiago vai confirmar que Jó existiu. Tiago 5,11 diz, como vocês sabem, nós nos consideramos, ou melhor, só um minutinho, que aqui a letra está bem pequenininha. Deixa eu compartilhar aqui na Kindle, vai. Na Bíblia em Kindle. Facilita aqui. Só um segundinho. Deixa eu pôr Tiago. Eu ia ler na minha NVI, mas vou ler aqui. 5,11. Aqui. Então, Eis que temos por felizes os que... isso. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Né? Na NVI está diferente. Na NVI está assim. Como vocês sabem, nos consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Né? Amém? Então, aqui, continuando a leitura do Robert Lee, só para vocês terem uma noção. Opiniões. Olha só que frase que ele diz. Na opinião de muitos, o livro de Jó é o mais notável das Sagradas Escrituras. Tennyson considera-o como o maior poema das antigas e modernas literaturas. Lutero disse ser o mais magnífico e sublime entre os demais livros das Escrituras. Carlyle escreveu, eu acho em Jó uma das maiores coisas jamais escritas por uma pena. São frases assim bem bonitas e talvez esses irmãos, né, como no caso Lutero e esses outros dois, por terem uma experiência de dor muito grande na sua vida e ministério, eles entenderam bem, eu diria, o dilema de Jó. Certa ocasião, enquanto fazíamos um estudo sobre dons espirituais, no estudo, o material nos conduzia, e eu concordo com aquele material e com aqueles pastores e professores, que Jó ele tinha, sobretudo, o dom da fé. Por que o dom da fé, irmãos? Porque existem vários tipos de fé. Fé como doutrina, fé como convicção, né? Fé mais do lado humano, racional também, mas quando a Bíblia trabalha de fé, esse lado mais humano e racional tem a ver com confiança, né, humana, no que se diz respeito ao cumprimento de uma palavra. Mas quando a Bíblia vai trabalhando sobre fé, a fé que ela trabalha é principalmente espiritual. Temos a fé chamada fé salvadora,
E também temos aqui a fé como dom. E no caso Jó, a gente vê a fé como dom. Pode ver, irmãos, porque é maravilhoso quando nós conseguimos enxergar a maneira em que ele sobrevive à prova. Por isso que esses, né, 3 irmãos, Tennyson vai dizer essas palavras: o maior poema das antigas e modernas literaturas. Para ele era o maior poema. Talvez a vida dele, eu não conheço, assim como Lutero, sofreram muito. E Jó foi um alento. Porque, vamos lá, deixa eu explicar aqui, até dando uma breve explicação sobre o dom da fé. Por que Deus dá a fé como dom para alguns? Essa fé que alguns irmãos e irmãs recebem como dom, eles acabam passando por provações que ninguém conseguiria passar. E, ao mesmo tempo, eles passam, prevalecem, vencem. E o que acontece com tudo isso, meus irmãos? Nós, que somos ministrados por aquele irmão, ou por aquele testemunho, por aquele exemplo, ou por aquela história, como é o caso de Jó, nós somos fortalecidos. Então, nós temos, muitas vezes, a fé salvadora. Nós temos a fé como corpo de doutrina, como Judas diz à sua igreja, né? Batalhem pela fé. Que fé é essa? Batalhem pela doutrina. Então, percebam, a fé tem vários significados, né? Mas o dom da fé nem todo mundo vai ter. Mas não tem problema, porque o dom é dado pelo Espírito Santo aos filhos de Deus, como Deus deseja. Logo, o meu dom é para edificar o próximo. É claro que a graça de Deus é derramada sobre mim, mas ela extravasa sobre o próximo. Por isso que nós não temos todos os dons, né? Mas nós somos abençoados com todos, tá bom? Então, meus irmãos, é muito legal, e eu queria, né, deixar essa linha aqui para vocês, porque é uma frase muito legal, e esse esboço, eu gosto muito dele. Mas era só para enriquecer um pouco aqui a nossa aula. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar aqui agora no material, né? Inclusive, agora vamos mergulhar nesse material, que é o material de Jó, e a gente vai pegar emprestado aqui o material do professor Fabiano, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Livro de Jó. Livro de Jó. Né? Aqui é a palavra, o nome de Jó no hebraico, tá? E um dos significados pode ser também como o odiado, mas a gente vai ver o que significa Jó, tá bom? Caráter introdutório de Jó. Esse material quem criou foi o professor Fabiano. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu já passei para vocês aqui esse material aqui do Notebook LM, tá? Já passei. E também passei aqui esse material de Jó. E também passei outros materiais aqui do Notebook LM que a gente vai estar trabalhando também em aula, tá? Mas agora a gente vai pegar emprestado o material do Fabiano, porque ele está com mais detalhes e eu queria principalmente trabalhar nele. Caráter introdutório do livro. O livro de Jó é introdutório pelo menos de 3 maneiras. É o primeiro dos 3 livros de sabedoria: Jó, Provérbios e Eclesiastes. É o primeiro dos 5 livros poéticos: Jó a Cantares. E é o primeiro dos 22 livros interpretativos: Jó até Malaquias. O livro de Jó é um clássico em todas as 3 áreas. Aqui uma informação apenas para enriquecer, né, o assunto. O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia? É uma pergunta. O que vocês acham? Quem já fez a lição de casa aí? Sim. Mais antigo. Eu acho que não. Qual que é o mais antigo da Bíblia? Gênesis. Hã? Gênesis ou Jó? Tá em dúvida. Está em dúvida, né, Miriam? Sim. Eu não sei o porquê, mas eu já ouvi dizer que é Jó.
Então, hoje vocês aprenderão, tirarão essa dúvida, mas possivelmente ele é o mais antigo. Ou retrata de um período, ou de uma biografia das mais antigas também. Mas nós deduzimos que ele seja, sim, o mais antigo. Então, se pegássemos a Bíblia de forma cronológica, possivelmente ele seria o primeiro livro da Bíblia. Interessante, né? Então a gente vai chegar lá, vamos lá. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, cenário histórico. Autor anônimo. Data em meados do século XV ou X a.C. Temas: soberania de Deus, usa Satanás e o sofrimento para amadurecer seu povo. Capítulo-chave: eu sei que o meu Redentor vive, em Jó 19, 25. Joia. Então, assim, você vê, o autor é anônimo. Nós não temos certeza disso. Os autores, eles vão trabalhar dentro de uma premissa, eles vão, por exemplo, o livro do Archer Jr., irmãos, pode ver, ele começa falando da poesia hebraica, logo na sequência vai para Salmos. Ele não trabalha com Jó, né? E aí, quando ele vai trabalhar em Jó, ele trabalha Jó e Provérbios. Eu prefiro trabalhar sempre os livros separadamente, tá, meus irmãos? Mas, assim, é a maneira que ele achou. E aqui o Archer Jr. diz o seguinte, ó, a autoria de Jó. O texto deste livro não indica o seu autor, e não há nenhuma tradição consistente quanto ao compositor desta obra, nem sequer nos ciclos rabínicos. Ou seja, nós não sabemos de fato quem foi. O Talmud apenas sugere que o escritor deve ter sido alguém que vivia antes da época de Moisés. Logo, Moisés é o escritor do Pentateuco, considerando a data do Êxodo lá por volta de 1450, 1500, então ele é antes dessa data. Interessante, né? Parece não existir nada na evidência interna do próprio texto que forneça indicações quanto à identidade do autor. O comentarista Jacques Boutk, 1637, sugere que pode ter sido indiretamente uma obra de Moisés, que talvez tivesse encontrado em texto em aramaico e considerasse digno de ser traduzido para o hebraico. Ou seja, alguns estudiosos vão falar que talvez Moisés, que registrou ele com esse viés, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, por que ele diz isso? A gente vai chegar lá hoje, porque vocês vão entender melhor. Ó. Um texto em aramaico e considerado digno de ser traduzido para o hebraico. Dificilmente se pode dizer que haja algum indício de o escrito de Jó ser mosaico. E essa teoria, pelo menos, essa teoria teria, pelo menos, de explicar, primeiro, a posse desse livro pelos hebreus. 2, a posição dele no cânon. 3, o tom e o pano de fundo patriarcais. 4, o estilo aramaico de uma parte na sua terminologia, de modo que a expressão conforme se observa no texto. Ou seja, possivelmente aconteceu esse fato. Alguém registrou e agora, guiado pelo Espírito Santo, Moisés registra. Essa é uma dedução. Mas podemos afirmar? Não podemos. Uma coisa é fato. Todo colegiado judeu, todos os sábios judeus, todos os rabinos da antiguidade, sempre vão considerar que é um livro do cânon. Mas quem é o autor é um incógnito. Tá bom? Interessante, né, irmãos? Interessante. Mas já a gente vai fazer uns debates bem interessantes aqui em cima disso, tá? Tudo bem até aí sobre a autoria? Sim. Não ter o autor não desprestigia a obra, tá, meus irmãos? Alguém fez, né, pastor? A data, como a gente mencionou, ou foi aqui por volta
né, dos dias de Moisés, ou por volta dos dias de Davi e Salomão. Tá vendo? E o tema, como a Beatriz já leu, né, a soberania de Deus usa Satanás e o sofrimento para amadurecer o seu povo. Guardem isso, meus irmãos e irmãs. Não existe nada no mundo e no cosmos que enfrente Deus. Aqueles que têm uma fé, onde diz, se você não fizer tal coisa, Jesus vai perder a batalha e o diabo vai vencer, é porque não conhece as Escrituras. Não, porque se eu não cumprir tais tabelas, se eu não cumprir tais coisas, Jesus perde a batalha e o diabo, por isso que o diabo está vencendo as batalhas e Jesus está perdendo. Não, guardem isso. Não há uma oposição contra Jesus. Ele reina soberanamente sobre tudo e todos para sempre. Amém. Nada nem ninguém vai contra ele. E para a gente entender isso melhor, eu gosto sempre de falar aqui em aula isso. Trabalhar na ideia do antônimo, porque no antônimo a gente tem aquela ideia bem perfeita, bom e o mal, feio e o bonito, alto, baixo. Então, quando a gente vai para o antônimo com relação a Deus, a gente pensa Deus, Jesus, o antônimo, o diabo. Não, não é. Porque Deus é eterno, meus irmãos. O antônimo de Deus é o nada absoluto. Entenderam? Então, qual é o antônimo do diabo, pastor? Porque ele é um anjo caído do mal. Nós temos, por exemplo, Miguel, Gabriel. Entenderam? Então, o antônimo do diabo, Satanás, é um ser de luz de Deus que não caiu. Simples assim. Então, guardem isso. Nada se opõe ao nosso Deus. E ter essa clareza, meus irmãos, muda tudo. Nós tiramos um peso, porque Deus está vencendo tudo. Quem sabe eu posso não estar vencendo porque não estou cumprindo os mandamentos. Mas Deus não perde nada. Nunca perde nada. Ele vence tudo. Então, quando a gente olha para essa soberania de Deus, isso faz a nossa alma descansar. E aquele doentismo de que nós precisamos agir para que Deus haja, isso a gente é curado disso. Porque Deus, ele é muito mais do que a gente. Agora, ele espera de nós, ele aguarda de nós, o lavado e remido terá atitudes, aí é outra história. Mas essa fé adoecida que eu tenho que fazer para Deus fazer, não, meus irmãos. Não. Ele está fazendo tudo, ele faz tudo. E aí a gente começa a entender com Jó muito essa clareza. E só a última frase para vocês descansarem sobre essa questão da soberania de Deus. O diabo, guardem isso, é uma frase de Lutero, é o diabo de Deus, tá? O diabo é o diabo de Deus. Ou seja, até para o diabo agir e fazer algo, ele tem que pedir para Deus. Se Deus disser sim, então ele faz. Se Deus disser não, não. Ou seja, o diabo é o diabo de Deus. E o diabo está também a serviço de Deus. Tá bom? Isso daí pode parecer meio confuso, mas isso muda tudo na nossa mente quando a gente compreende isso, tá? Tudo bem? Algum comentário? E o capítulo-chave, ou melhor, o capítulo e o versículo-chave é esse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Então, Tomé, leia para nós, filhote. Título. Autoria, né? E ainda como título. Como Esther, o livro de Jó foi assim chamado em homenagem ao seu herói, e não devido ao seu autor. Embora já possa ter registrado nele muitos detalhes de sua vida, a etimologia do nome Jó é um tanto incerta. A palavra hebraica poderia ter o significado de estar em hostilidade, enquanto a palavra árabe equivalente sugere arrependimento, recuo ou reparação. William Albrecht, Arqueologia da Palestina, deduz de escritos amarnas egípcios que o significado seja onde está o pai, Abba, sendo Jó uma história relacionada com a parte norte da Arábia. É plausível presumir o significado árabe de preparação ou arrependimento. Então, a gente acaba tendo essas discussões, né, da origem da palavra, tá bom? E o significado.
Pode continuar, Tomé, por gentileza? Autoria. O livro é anônimo. Não há relatos acerca do seu autor. Vários nomes, porém, foram cogitados como possíveis autores: Jó, Eliú, Moisés, Salomão ou Jeremias. Os nomes de Moisés e Salomão têm sido os preferidos. O Talmud judaico. Opa, só um segundinho, Tomé. Desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Os nomes de Eliú, Moisés, Salomão ou Jeremias, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, meus irmãos, esse material que eu também criei pelo Notebook LM, baseado aqui no livro do Ellis. Olha só. Aqui, olha só que interessante, quando eles falam sobre essa questão da composição. Ó, tentem observar uma coisa aqui. Aqui seria por volta do século X, época de Salomão, tá vendo? Mas os historiadores, teólogos e principalmente a crítica vai começar a dizer o seguinte: ou foi Salomão que escreveu, ou foi aqui no século VIII, pré-Amós, ou foi aqui no início do século VII. Outros vão dizer também aqui, ou foi nos dias de Jeremias, ou durante o exílio, ou durante o exílio, ou até mesmo pós-exílio. Perceba, vamos chegar a falar que Jó foi até mesmo do século III antes de Cristo. Essas discussões aqui, na minha opinião, é aquilo que eu já mencionei há pouco sobre a escola liberal. Eles acabam fazendo um desserviço violento. Voltando aqui para o slide do Fabiano. Ó. Possíveis autores: o próprio Jó, Eliú, que está lá no livro, Moisés, Salomão ou Jeremias. A escola mais ortodoxa trabalha dentro dessas premissas. Já a escola liberal, como eu mostrei para vocês, ela vai trabalhar dentro dessas outras premissas. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, porque ainda está dentro do assunto dos livros Introdução à Poesia Hebraica. Olha que interessante. Está lá na página 547 do livro-texto. Os irmãos estão com o livro-texto aí, né? Então, irmã Sônia, por gentileza, leia esse parágrafo aqui. Logo, o primeiro parágrafo, muitos críticos para nós, que eu quero fazer um comentário. Ó, irmãos, não tem problema a gente debater, a gente conjecturar, a gente dizer, mas perceba que a teologia liberal, ela faz um desserviço no reino de Deus que é medonho. Quando a gente começa a especular e colocar dúvidas, quem foi o autor, qual foi a época, e etc, e etc e tal, isso cria uma animosidade medonha. E o estudioso iniciante, ele começa a ficar com dúvidas sobre a veracidade das escrituras. Por exemplo, irmãos, nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele diz sobre Daniel, Noé e Jó. Lembram? O profeta Ezequiel faz menção. Né? Eu vou até abrir aqui para vocês, ó, Ezequiel 14:14. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia em Kindle e ler para vocês agora. Ezequiel, quem quiser pode já ir lendo para nós. Ezequiel 14:14, 20. 14:14. Quem achou pode ler, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Ó. Ezequiel 14. Pode ler? 14:14. Pode ler, minha irmã. Ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Agora leia o versículo 20 também, Miriam. 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Ou seja, guardem isso. Estou fazendo esse comentário aqui, irmãos,
Porque não tem nenhum problema a gente especular, a gente conjecturar. Mas, irmãos, percebam, há um levante contra a Bíblia o tempo todo. Ora querendo negar a inspiração divina, ora querendo negar os autores, ora querendo negar a época, ora querendo negar a boa tradição. Porque, irmãos, guardem isso. Há uma má tradição, que é aquela dos homens, que nós tentamos reinterpretar a Bíblia, como faziam os fariseus e saduceus. Mas há aquela boa tradição que a gente preserva. Por exemplo, nós somos batistas, aqui um seminário batista. No entanto, a gente não está preservando apenas as histórias batistas. Isso é muito pequeno. Nós estamos valorizando a história bíblica, porque a história bíblica abraça todos nós, batistas, assembleanos, presbiterianos, congregacionais e qualquer igreja. Amanhã talvez venha uma perseguição no mundo, não tenha mais nem denominação, só vai ter quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito e ponto. Mas percebam, qual é a tradição que nós guardamos? A tradição do Velho Testamento, a tradição da igreja primitiva, do Novo Testamento. Então percebam, quando a gente gera dúvida em alguém, a gente está fazendo um desserviço. Então voltando aqui, ó, vamos lá, vamos de novo aqui. Vamos voltando de novo aqui para esse slide aqui. Olha só que interessante. Quando eu pego aqui, ó, exílio, quem foi Ezequiel? Foi um sacerdote do exílio, concorda? Contemporâneo a Daniel. Mas ele foi contemporâneo a Noé? Não. Foi contemporâneo a Jó? Também não. Mas, ora, no momento que eu falo que Jó foi escrito aqui, ora, então Ezequiel não viveu nesses dias. Concorda? Que se Ezequiel foi durante o cativeiro babilônico, século III, o cativeiro babilônico já tinha acabado. Então, como Ezequiel escreveria sobre um personagem que ele ainda nem tinha nascido, a literatura nem tinha sido escrita ainda? Percebam, poderia ser que alguém escreveu aqui, mas se preservou essa tradição durante todo esse tempo? Eu acho muito improvável, porque Jó já era uma celebridade na história do povo judeu. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, essas dúvidas sobre a autoria, essas dúvidas sobre o tempo, sobre a canonicidade, meus irmãos, é uma coisa medonha, tá bom? Guarde isso no coração. Na minha opinião, esses irmãos, eles acabam fazendo um desserviço à fé verdadeira. E lá na eternidade, eu acho que se a gente encontrar alguns deles lá, se a gente encontrar, vai ser pura graça, mas o que eles vão ter colaborado de atrapalhar com que muitos chegaram lá, não tenho dúvida, entendeu? Porque, irmãos, vocês estão aqui no seminário sendo formados a amar a Deus, a amar a pessoa de Deus e a amar a palavra dele. Eu não quero gerar dúvida no coração de vocês, tá bom? Então, lê para nós, irmã Sônia, aqui, esse texto. Eu sei que aqui está falando sobre a poesia hebraica, mas é uma frase que diz muito. Pode ler para nós, por gentileza? Introdução à poesia hebraica. Muitos críticos do século XIX supuseram que os hebreus fossem capazes de cultivar a poesia lírica ou didática antes de uma data bem avançada. E mesmo assim, só sob a influência dos seus vizinhos com mais cultura, os representantes mais radicais da escola racionalista sentiam plena confiança não somente em negar a autoria davídica de todo e qualquer salmo, mas até em negar que qualquer salmo tivesse sido escrito antes do exílio na Babilônia. Dá uma pausa até aí, minha irmã. Olha só que arrogância, meus irmãos. Você não está negando a historicidade, você está dizendo o seguinte, olha, quando lá o salmo está escrito que é de Davi, é mentira. Porque estão falando que é Davi, mas não é, porque isso foi escrito só no exílio babilônico. Ou seja, quase 500 anos depois que Davi morreu. Irmãos, isso é admitir
vamos dizer assim, isso seria uma desonestidade intelectual do escritor. Concorda? Eu estou escrevendo em nome de Davi 500 anos depois. Por acaso a gente acredita em psicografia? Estão entendendo? Isso daí está mais para espiritismo. Entendeu? Porque como que pode um negócio desse? Não, esse poema é de Davi. Foi cantado em Israel. Eu que estou se registrando. Besteira. Percebam, os críticos do século XIX fizeram disserviço. E essas dúvidas entraram numa geração, entendeu, meus irmãos? Então, eu estou sendo enfático aqui, porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde, pela historicidade e principalmente pela arqueologia, a gente vai ser presenteado por Deus com documentos, com achados, e aí vão, mais uma vez, colocar uma pá de cal sobre essas teorias desses críticos. Estão entendendo, meus irmãos? Assim como os achados de Qumran, dos escritos do Mar Morto, foi uma pá de cal a esses críticos, vão ser assim também. Então, guardem isso, meus irmãos. Por que há essa fúria contra a Bíblia, contra as escrituras, contra as datas, contra os autores? Isso, no mínimo, seria intelectualmente cruel, entendeu? Para não dizer imoral, tá bom? Então, continua lendo para nós a última frase, irmã, por gentileza. Não hesitaram em atribuir um número substancial deles ao período dos Macabeus, de 160 a.C. O mesmo se diz também dos demais livros poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Foram todos considerados como obras indubitavelmente pós-exílicas. Olha que petulância, meus irmãos. Pós-exílico. Não é nem no exílio, depois. Assim como também no período dos Macabeus, no ano 160. Irmãos, é nisso que eu digo para vocês que a escola de alta crítica faz um desserviço, tá bom? Eu só estou comentando aqui porque vocês sempre vão ver isso, mas, irmãos, assim, ouçam tudo, retenham o que é bom. No caso do que é da alta crítica, eu digo sem medo de errar, quase tudo não é bom. Joga fora, entendeu? Vamos ficar na velha tradição, na velha ortodoxia, e vamos descansar. Até porque, irmão, só o último detalhe. Nós seguimos a Deus pela fé, não para tentar descobrir algo. Eu estou trabalhando na minha mensagem de domingo e Deus colocou 2 pensamentos aqui no meu coração, né? E que é o seguinte: Deus nunca disse para nós que Ele nos explicaria tudo. Nós queremos entender todas as coisas, não é assim? Sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre o futuro, mas Deus nunca disse que Ele explicaria tudo. Deus apenas nos diz, confie sobre tudo. Ou seja, Ele não disse para nós, olha, eu vou te explicar. Ele disse o seguinte, eu vou te levar. Em outras palavras, nós queremos entender, mas Deus nos disse que iria nos esclarecer tudo. Ele disse que nos ia esclarecer o suficiente, e por isso nos deu a revelação do suficiente. Mas Ele disse para nós que, sobretudo, poderíamos confiar plenamente, que a gente vai chegar lá. Percebam, a nossa vitória é pela fé, não é pelo intelecto. Eu sei que nós queremos saber de tudo, entender tudo, mas é como se Deus dissesse para nós, não se preocupe em querer entender, simplesmente confie em mim. Acabou. É isso. Isso é fé. E foi essa fé que fizeram os servos de Deus vencer no passado, que fazem vencer hoje e vencerão no futuro. E um segundo pensamento que ainda estou trabalhando, isso tudo deve ser ideias da minha mensagem de domingo, é que Daniel ele orava 3 vezes por dia em direção ao templo. E percebam que o templo estava em ruínas. Mesmo o templo em ruínas, só os escombros, a promessa de Deus não estava em ruínas. Ela continuava sendo presente e sendo plena. Muitas vezes a nossa vida é esse o dilema. Estamos passando por momentos de ruínas.
E aí a gente para de orar, e eu digo, não se preocupe, continua orando, continua confiando, porque o templo pode estar em ruínas, a circunstância pode estar em ruínas, mas a promessa de Deus não está em ruínas, ela continua sendo presente e continua atuando. Então, né, eu sei que isso é algo que Deus está pondo no meu coração para domingo, mas pensem nisso, tá? Sobre essa questão, tá bom? Então vamos voltar aqui para o texto do professor Fabiano. Leia para nós agora, Tomé, por gentileza, aqui. Os nomes. O livro é anônimo. Não há relatos acerca do seu Isso, você autor. pode já, tá no 2 já, Tomé. Ah, não, tá. Isso, por favor. Os nomes de Moisés e Salomão têm sido os preferidos. O Talmud judaico atribui-o a Moisés, supondo que ele soube da história quando esteve em Midian e redigiu ou compôs o livro sobre inspiração divina, com base na composição e no conteúdo do Eclesiastes. Salomão também é considerado o autor pelos rabinos e por vários outros eruditos. Então, irmãos, como assim? Possivelmente o ocorrido já tinha sido feito antes de Moisés, foi ali nos desertos da Arábia, e de repente agora Moisés, guiado pelo Espírito Santo de Deus, pega esse material e agora, guiado pelo Espírito Santo de Deus, faz essa obra linda. Pode ter sido? Pode. Pode ter sido Salomão? Pode. Então, para nós, seria muito mais palatável que fosse um desses, tá bom? Mas nós não podemos afirmar, tá? Porque a Bíblia, quando ela não afirma, nós também jamais devemos fazê-lo. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A característica patriarcal e o fato de não mencionar a lei mosaica ou as intervenções divinas no Êxodo são argumento em favor de alguém que tenha vivido em tempos patriarcais. Se for Moisés o autor, o estilo árabe e o cenário podem ser devidos ao fato de ter ele ouvido a história autêntica em Midian, onde esteve 40 anos, e composto o livro durante as grandes dificuldades de Israel no deserto. É provável que tenha sido revisado, e isso exploraria sua linguagem aparentemente mais recente do que a dos outros livros bíblicos antigos. Ou seja, é um comentário muito plausível isso, tá bom? Cenários históricos. Continua para nós, Beatriz, por favor. Data dos acontecimentos registrados. Período patriarcal 1. Como algumas vezes os acontecimentos de Jó são questionados quanto à sua base histórica, vejamos as razões fundamentais para manter a sua historicidade. A. Jovem identificado como um habitante de Uz, e não de um lugar fictício. Jó 1:1. A palavra de Deus através de Ezequiel refere-se 4 vezes à historicidade de Jó, bem como de Noé e Daniel, em Ezequiel 14:20. Deixa eu fazer mais um comentário aqui, só um minuto, Beatriz. Percebam, irmão, se Jó já é questionado pelos críticos, quem dera Noé, tá? E o Éden, então, nem se fala, meus irmãos. Esse período, então, antes do dilúvio, esquece, tá? A Arca de Noé, conto da carochinha, tá? Para a escola de alta crítica, tá bom, meus irmãos? Eles tentam racionalizar tudo, meus irmãos. Entendeu? Você, por gentileza. Tiago 5:10-11. Invoca a historicidade do sofrimento e paciência de Jó, do mesmo modo como invoca a historicidade dos profetas. Ideias, cenas celestes do prólogo e epílogo são obviamente históricas, apenas em virtude de sua revelação divina. Joia. Então percebam que no slide anterior a gente viu, né, o autor, agora a gente está no cenário. Qual é o grande contexto do livro de Jó? É o período patriarcal, irmãos. Né? Então tem esses detalhes aqui do cenário histórico. Continua lendo para nós aqui, Beatriz, por gentileza. 2. O cenário patriarcal dos acontecimentos entre Abraão e Moisés é geralmente aceito devido às seguintes considerações. A. O modelo patriarcal de vida e religião no qual Jó age como pai sacerdote em sua casa. Dá uma pausa aqui. Podem ver, meus irmãos, que quando nós pegamos Jó e olhamos
com a lupa, opa, pera lá, onde está o sacerdote aqui? Onde está o levita? Onde está o tabernáculo? Onde está o templo? Mas pera lá, ele está fazendo sacrifício pela sua família? Isso remete a que ideia? A ideia dos patriarcas, né? Ou seja, o Deus de Abraão, que era pai de muitas nações, gerou filhos. Não só da sua linhagem principal, mas com Quetura, com Agar, e aqui nasce quem? Jó. Em algum momento desse contexto, e ele servia quem? Ao Deus de Abraão. Só que, é claro, não aparecem esses termos, mas pode ver que ele segue as pisadas. Ele faz sacrifícios. Ele é o sacerdote do lar. Então, bem interessante, né? Então, percebam que por essa razão que nós deduzimos ser o livro mais antigo. Tá bom? Continuando, por favor. A idade avançada de Jó, talvez 2 vezes 140 em 42:16, está mais de acordo com a idade antiga pelos patriarcas. Abraão morreu aos 175 anos. Continua. Pode continuar. O fato de não haver referência à lei mosaica quando fala sobre a justiça, nem aos milagres do Êxodo, é um forte argumento a favor de uma data primitiva. Elifazo Temanita talvez fosse um descendente próprio de Temã, neto de Esaú, sendo que o pai de Temã também era chamado Elifaz. Gênesis 36:15. Ou seja, neto de Esaú, tá vendo? Possivelmente, aqui a gente já vê um detalhe sobre a sua linhagem. Então, percebam, irmãos, aqui a questão da idade também bem avançada, lembrando que Abraão foi 175, Jacó também foi acima dos 100, o próprio José do Egito foi 110 anos, ou seja, é o período patriarcal. Período patriarcal. Interessante, né? Datas dos acontecimentos registrados. Aqui, já lemos, né? Já lemos. Tá? E aqui. Data em que o livro foi composto. Aqui é o que eu tinha mencionado há pouco naquele gráfico. Ó, para melhor apreciação dos variados pontos de vista sobre a data em que foi composto o livro, E.J. Young organizou um breve estudo de diversas opiniões. E aí está dentro desse livro Introdução ao Antigo Testamento, página 340. Na época de Salomão, e esses são os autores que defendem, no século VIII, antes de Amós, no princípio do século VII, na primeira metade do século VII, na época de Jeremias, no exílio, no século V, no século IV, no século III. Mais tarde defendeu uma data indefinida. O próprio Jung era a favor da data e autoria salomônica. Ou seja, ele deu esse estudo. Como eu disse, irmãos, o estudo pelo estudo, tudo bem. Querem fazer os estudos? Façam os seus estudos, criem as suas especulações, mas cuidado na hora que a gente começa a mexer com a palavra de Deus. Porque tem vezes que a gente quer ser maior do que a revelação. Né? 2. Com base nos argumentos a favor da autoria de Moisés ou de Salomão, e no reconhecimento da possibilidade de posterior revisão linguística, as melhores opiniões de data seriam o princípio do século XV ou meados do século X. Como eu disse, as escolas mais ortodoxas vão trabalhar dentro dessas duas premissas, tá bom? Eu, particularmente, irmãos, não tenho nenhum problema de trabalhar dentro disso, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Você vê, é um livro um pouco mais delicado. Percebam, a escola da alta crítica do século XIX tenta destruir tudo. Quer destruir todos os poéticos, irmãos. Lembram que no última aula nós chegamos a ver que o Velho Testamento, 1/3 é poesia sapienciais. Meus irmãos, quando você mexe aqui em 1/3, pelo amor de Deus, você não está mexendo numa informação.
Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos, de um livro que eu sei que dá margem, porque é totalmente antinatural, mas eu quero lembrar, meus irmãos, que a gente segue um livro de milagre, tá? Ou seja, já é antinatural por si. Mas a gente esquece, tem hora disso, né? A fé é antinatural, meus irmãos. Nós vivemos na contramão da vida, da sociedade, não tem outro caminho. Pode ver, né? Se chamaram o nosso mestre de Beelzebu e o perseguiram, ele disse, vamos perseguir vocês. Ora, a gente não adianta querer caminhar em sintonia com o mundo. Não vai ter, não... Se um dia a gente fizer isso, é porque a gente está desviado. Hoje, ou esse mundo já está convertido, a gente já está lá na glória, porque não é possível que seja nessa terra. Porque essa terra, pelo que a profecia diz, ela jaz no maligno. Não é verdade? Então, voltando aqui, só para falar um pouco. Quando a gente fala sobre o livro de Jonas, meus irmãos. Mas Jonas não existiu. Como é possível alguém ser engolido por um peixe e ficar vivo 3 dias? É antinatural. Mas, como eu disse, milagre é o quê, meus irmãos? É algo que não se explica. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente vai para algo assim tão forte, que nem a Jonas, fica dentro de um peixe 3 dias, não morre. É vomitado na praia. Vai até Nínive, prega. 120 mil endemoniados se convertem. É um milagre em cima de outro milagre. Detalhe, né? Ele não queria ir para lá, ele estava fugindo. Ou seja, mais um milagre. Né? Percebam, quando a gente olha pela ótica humana, a gente vai falar que ali é um livro de criação humana. É um conto. Mas aos olhos da fé, aos olhos das próprias Escrituras, e ouvindo as palavras de Jesus, aí a gente se cala. Jesus disse que assim como Jonas esteve 3 dias dentro do peixe, o Filho do Homem estará no centro da terra. E aí, te pergunto, o nosso Jesus ressuscitou? Tem dúvida disso? Se a gente tem dúvida disso, meu irmão, a gente tem que parar e agora fazer uma oração e aceitar Jesus de novo. Porque Paulo disse que é Cristo e esse ressuscitado. Ponto. A escola liberal, ela vai dizer o seguinte: será que é ressurreição? Ele levantou mesmo dentre os mortos? Ele se elevou aos céus? Vocês estão entendendo? Eles não creem no poder de Deus, nem nos milagres. Lamento. Então, a mensagem que eu deixo a um liberal é: aceite Jesus agora. E se arrependa dos seus pecados e nasça de novo, porque ainda é tempo de Deus salvar a tua alma. É isso. Não tem mais nada para falar para um liberal. A única palavra que eu tenho é dizer isso. E agora, um liberal dentro de uma igreja ensinando as pessoas a não crer no sobrenatural, vai fazer outra coisa. Não é verdade, meus irmãos? Então, assim, fiz esses comentários só para mostrar que a gente tem que olhar os liberais com essa repulsa mesmo, porque muitos liberais estragaram muitos crentes piedosos. O pastor tem um trabalhão para ganhar a pessoa para Jesus, discipular a pessoa, aí leva a pessoa para o seminário, chega dentro do seminário e ele desvia. Está entendendo? E é por isso que a gente não quer caminhar com esses testes, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tá dando para entender? E agora, o último ponto, a posição geográfica. As referências bíblicas a Uz sugerem um local a leste de Edom. Gênesis 10, 23, 36, 29, Jeremias 25, 20, Lamentações 4, 21. Assim, o local provável dos acontecimentos seria noroeste da Arábia, na região montanhosa e deserta, talvez a 240 quilômetros a leste do Mar Morto, apesar de a tradição geralmente situá-lo mais para norte, ou menos a leste da Galileia. E aqui tem... Opa, não tem o mapa aqui, não. Não, o mapa não está aqui. O mapa está em outro lugar, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês o mapa agora, só para vocês. Aqui, ó. Essa região geográfica. Está vendo aqui? Aqui seria o Mar Mediterrâneo. Aqui é a Palestina, Canaã, né? Nos dias de Jó. Seria essa região, onde hoje aqui é a Arábia Saudita, tá vendo? Deserto. Ou, quem sabe, um pouquinho mais aqui a norte, né? Perto do rio Tigre e Eufrates.
aqui onde seria um pouco mais próximo da Síria. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá dando para entender, meus irmãos? Estou indo com bastante calma, mas eu espero estar fazendo compreendido, né? Tá joia? Querem fazer alguma Tranquilo. pergunta sobre o livro de Jó? Alguma dúvida do livro-texto, ou das leituras, ou dos vídeos que vocês têm assistido? Tá tranquilo? Então vamos para o nosso Tranquilo. intervalo. A gente vai continuar aqui trabalhando no material do professor Fabiano e a gente vai dar uma corrida, tá? Fechou? Então vamos para o nosso intervalo e a gente volta em instantes, tá bom? Bora. Parando aqui, a gente já volta.